Saudações, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos falar de literatura russa, como foi prometido. Vamos começar a nossa leitura do clássico Anna Karenina, de Lev Tolstói ou Leon Tolstói, né? Temos aqui duas traduções, eu sei que tem umas 3 ou 4 traduções no Brasil, né? Inclusive a mais recente do Rubens Figueiredo, que é Karenina, né? Karenina. Anna Karenina, porque Karenina, por causa do esposo ser Karenin, né? Alexei Karenin. Então essa tradução aqui nós temos o Lúcio Cardoso, né? A tradução mais antiga, tem até a foto do autor, né? Vamos falar um pouco do Tolstói, né? O Tolstói ao lado de Dostoiévski, ao lado de Turgenev, ao lado de Gogol, ao lado de Chekhov, são os maiores autores russos, né? E o Tolstói falava muitas coisas épicas, igual por exemplo Guerra e Paz, que foi naquele período napoleônico, e famoso também por Anna Karenina. Anna Karenina, que acontece depois de um evento que mudou a história da Rússia, que foi aquela abolição da servidão feita pelo Alexander II, né, em 1861. Então, entre Guerra e Paz e Anna Karenina, nós temos essa mudança na história do campesinato russo, né? E o Tolstói também escreveu panfletos, né, assim, sobre cristianismo, sobre filosofia, sobre religião. Este que é o famoso panfleto O Reino de Deus está dentro de vós, né, que é uma passagem bíblica, né, em que ele defendia o pacifismo, né, o cristianismo, não, e não aquele cristianismo ligado à política estatal, né. Então ele era contra essa igreja instituição, né, ou seja, a religião instituição. E o Tolstói era a favor de um cristianismo pregado do evangelho mesmo, né, ou seja, sem intervenção estatal, sem ortodoxias. Então ele era chamado de anarquista, né? Chamado de anarquista, era considerado subversivo porque ele não apoiava a igreja ortodoxa que estava ligada ao czarismo, né? Então todo mundo sabe disso. Então ele era um cristão assim que seguia mesmo o evangelho, né? Tal como falado por Jesus Cristo, e não uma religião que montaram em nome de Jesus, né? Então o Tolstói é famoso por essas ideias, né, sobre moral e tal. E ele tem essas preocupações morais, obviamente, nos seus romances, só que interessante, o narrador do Tolstói é um narrador épico, né? É um narrador, assim, às vezes intimista também, e é um narrador que não interfere muito na história, né? Ele não fica considerando história, né? Fazendo análises morais, né, dos personagens, não. Ele expõe o personagem, expõe o enredo, né? Tem a sua narrativa. E no Anna Karenina, por exemplo, né? O Anna Karenina você tem vários núcleos, né? Então a gente acha que é só a história da Anna Karenina, não, na verdade é a história dela e vários núcleos, de pelo menos 2 ou 3, acontecendo em Moscou, acontecendo em São Petersburgo, acontecendo no campo, né? Então o Tolstói aqui que faz o seguinte, um resumo da época do czarismo ali, depois da reforma do campo, né? E obviamente antes da Revolução Russa, a primeira de 1905, né? E depois de 17. Essa de 1905 o Tolstói viu, né? Porque ele estava vivo. Tolstói morreu em 1910, né? Então o Lev Tolstói aqui vai nos apresentar a Anna Karenina, só que antes de apresentar a Anna Karenina, vai apresentar, né, o irmão, vai conhecer o irmão, que é o Stiva, né? O Stepan, ele vai estar lá na casa, né? Várias confusões familiares, porque um dos temas do livro é justamente as famílias, os casamentos, né? As relações amorosas, né? Esse é um dos temas do livro. E, né, tem essas duas traduções justamente para me ajudar a ler essas entrelinhas da história, né? Já que eu não sei russo, então vou aqui apoiar no Lúcio Cardoso, e tem essa tradução também, né? Alguns trechos que não tem tradução, por exemplo, passagens em outro idioma, alemão, francês, né? Porque o francês e o alemão eram línguas cosmopolitas na época, né? Essa tradução aqui da Mircea Ugeda, né? Então é interessante essas traduções para comparar, né? E tem a do Rubens Figueiredo, e em Portugal foi o Saramago, né? O Saramago fez a tradução. José Saramago fez a tradução em Portugal. Muito bem, então a história da Anna Karenina vai girar em torno da Anna Karenina, só que não é apenas ela, né? Então nós temos partes narradas, né, assim, pela mente do marido, Karenin, pelo Levin, né? Levin, que no caso nós vamos gravar alguns nomes, né, para ser base. É bom fazer um fechamento dos nomes, né? E tem a própria Anna Karenina, tem o núcleo da Kitty, né? Então, quem são esses personagens? Muito bem, a Anna Karenina, que é o foco principal, dá nome ao romance, né? Ela é esposa do Karenin, Alexei Karenin, que é um funcionário público, né, um servidor público muito, muito importante, né, em Petersburgo. Ela tem um irmão que mora em Moscou, que é o Stepan Oblonsky, né, que é aqui no fala de Stiva, tem uns 30 anos e tal. E ele é casado com a Daria,
que é a Dolly, né, que tem uma irmã chamada Kitty. E aí, nas primeiras cenas do romance, é justamente o baile, né, de debutante da Kitty, ela vai ser apresentada à sociedade. E as confusões lá na casa do Steve, ele vai receber o retorno do amigo dele, né, que é o chamado Levin, o Konstantin Levin. E o Konstantin Levin veio em busca de casamento, né? Então ele vem do interior, tem terras, né, homem dono de terras, veio casar justamente, pedir em mãos, né, a mão de casamento a Kitty. Só que nesse meio tempo, ele fica sabendo que tem um outro pretendente para a moça, né? A moça tem 18 anos e tal, que é um tal de Vronsky, o Alexei Vronsky, que é um oficial de cavalaria, né? Um homem garboso, elegante, sedutor. Muito bem, aí a Kitty está interessada nesse Vronsky, né? E ela vai, assim, não vai aceitar muito, né, com muito interesse essas propostas de casamento do Levin, né? Aí vai ter a cena, né, do trem. A cena do trem é clássica também. A cena do trem é o seguinte: ele está, o irmão, né, o Steve está esperando a irmã vir de Petersburgo, que é a Ana Karenina, e ela chega no trem. No mesmo trem tem uma senhora, né, que é a mãe do Vronsky, esse cavaleiro lá, né? E aí é a primeira vez que o Vronsky vai ver a Ana Karenina, né? Então eles vão ver de passagem, assim. E tem aquela cena, né, que o trem tem manobras, aí acaba atropelando lá um funcionário da ferrovia, uma coisa assim meio de mau agouro, né? Ela considera meio de mau agouro. Então guarda essa cena do trem, né? Ela conhece o Vronsky no trem. Então ela está desembarcando lá do trem, o Vronsky está recebendo a manha, né? E tal. E aí tem a cena do baile, na primeira parte ainda, hein? A cena do baile, aquela em que a Kitty espera receber a proposta do Vronsky, certo? Né? Ele é um dos pretendentes, né? Então a moça naquela época não tinha assim muitas... Ela não podia escolher muito, então ela tinha um número de pretendentes, ela podia escolher dentro desse número de pretendentes que a família colheria, né? Então tem todo um teatro montado para a moça escolher. Então a condição feminina, olha, você pode escolher X, Y, Z, né? Esses homens geralmente mais velhos que ela, né? Então homens de 30 anos e tal, e ela tem 18, né? Então, homens de terra, homens militares, né? Funcionários públicos, então tinha toda essa casta russa, né? E aqui a gente vai entender como é que é a sociedade do czarismo, né? Não é só um romance sobre relacionamento, não é só uma novela das 9, né? Isso aqui tem todo um painel de época. Então, lembrando que, igual Guerra e Paz é difícil de ler pela quantidade de personagens, pelo painel, pelo panorama épico, homérico que o Tolstói faz, né? Muito bem, aí aqui a cena do trem passou assim, aí a cena do baile, né? A menina, a Kitty está esperando o Vronsky pedindo em casamento e tal, né? Ela que não está muito animada lá em casar com o tal do Levin, né? E o Vronsky prefere dançar várias valsas lá, né? Assim, com a Ana Karenina, né? Então a primeira vez que a gente vê o casal aqui, né? Aí a Ana Karenina também não conhecia muito o Vronsky, né? Vamos dançar e tal. A coisa de sociedade, tem várias cenas aqui mostrando essa cena de sociedade. Muito bem, aí na parte 2 a gente vai ver que a Kitty ficou meio emocionada com isso, ela ficou meio balada, né? Ela se sentiu rejeitada pelo Vronsky não ter aproveitado aquele evento social para se declarar, pedir casamento. Então, sendo que já tem um outro pretendente lá negociando, né? Que é o Levin, né? Então, ela está ali esperando a proposta do Vronsky, só que ela percebe que o Vronsky está interessada mais na Ana Karenina. E a Ana Karenina realmente ela reconhece que é uma mulher elegante, né? Uma mulher de sociedade, assim, casada com um funcionário público, né? De alta patente. Então, a gente vai ver então que a Kitty vai ficar com a meia balada. Aí a gente vai ter então cenas da vida social da Ana Karenina, né? Essa vida assim, dessa pessoa de altos funcionários, e também cenas no campo do Levin, né? O Levin lá, essas questões de negociação de terra, né? As diferenças que ele faz entre o campo e a cidade, né? Então nós temos duas grandes cidades, a cosmopolita São Petersburgo e a cidade lá Moscou, né? A cidade russa mesmo, a russa. E ali, entre as duas cidades, tem os movimentos do campo, né? Os personagens são do campo, né? E o Tolstói também procurou abrigo no campo, ele acha que a vida seria, né, mais pacífica no campo do que na cidade, ele acha a cidade muito hipócrita, né? Então ele acha que os religiosos da cidade são muito hipócritas. Então, tanto o Tolstói como o Dostoiévski tem muito essa questão da religião. Nós vamos ler os Irmãos Karamazov, nós vamos ver também essa questão da religião, né? Sendo que o Dostoiévski é mais ortodoxo que o Tolstói, né? A religião do Dostoiévski aproxima-se mais da ortodoxia, que era a religião oficial, né? Do que o Tolstói, que tinha essa ideia um tanto quanto de não ligar muito para os dogmas, né? Essas liturgias ortodoxas, e pregar o cristianismo verdadeiro mesmo, né? Puro, sem essas máculas assim, de instituição, né? Ou seja, ele não era a favor da religião instituição, porque ele via, né, o Tolstói via essa religião muito ligada com o Estado, né? Apoiando os czaristas e tal.
Muito bem, na parte 2, então, nós vamos ter essa questão da saúde da Kitty, né? Ela vai ficar abalada com essa não oferta de casamento, né? Enquanto tem outro lá pedindo. E aí, em São Petersburgo, nós vamos ver lá a vida social da Anna Karenina, e depois tem a cena da corrida de obstáculos, né? Então, sendo o Vronsky um homem da cavalaria, tem uma prova de cavalaria, e aí ele vai, né? Vai várias manobras lá, uma manobra dá errado, né? No obstáculo lá, ele cai de lado, a montaria dele, né? Acho que até uma égua, né? Uma égua lá, sofre um dano, né? A queda lá. E interessante que nessa cena é o seguinte, essa cena é interessante. É o marido Karenin, né? O Alexei Karenin, acompanhando, observando a Ana, e a Ana só observando o Vronsky, né? Então é interessante o espelhamento. Um está olhando, né? O narrador está centralizado no Karenin, que já está desconfiando, né? Você pode, né? Vida social, a mulher está aí olhando muito esse garboso cavaleiro. E aí ele está observando, né, vários cavaleiros correndo, vários acidentes, e ela está preocupada com o Vronsky. E o Vronsky realmente sofre um acidente. E ela não sabe o que aconteceu, né? Eles até pretendiam um encontro depois da prova, né? E o Vronsky não podia imaginar o que ia acontecer, né? Então, isso despertou então o ciúme do Karenin, né? O ciúme do Karenin surgiu foi justamente aí, porque, né, ele percebe que a Anna Karenina está interessadíssima no Vronsky, né? Que sofreu um acidente, ela ficou assim até pálida, né? De susto. E aí todo mundo está percebendo, né? Conversando com ele nas redes sociais, as pessoas percebem, né? Sabe, tem fofoca para todo lado, né? Então, essa é a parte, na verdade, das 9 do livro, né? Claro que tem outras partes interessantíssimas. E aí, em paralelo, também toda a cena, que é um núcleo da Kitty, que a Kitty e a mãe vão para a Alemanha, né? Eles vão para a Alemanha para um tratamento de saúde, aí vai surgir novos personagens, novos núcleos, e sempre essa questão de como é que o russo é visto na Europa, na Alemanha, na França, né? Interessante que os russos cultos, né? A nobreza russa fala muito alemão, fala muito francês, né? Fala inglês, né? Então eles sempre tem os diálogos sempre tem uma frase em francês, uma frase em alemão, uma frase em inglês. As pessoas, né, cumprimentam. Então mostra uma certa elegância, né? Todo mundo tem seu professor de francês, né? Inclusive aqui o irmão da Anna Karenina está traindo a mulher com uma governanta francesa, né? Então tem uns negócios assim meio, né? Meio novela das 9, mas é interessante porque é o painel de época. Eu né, recomendo a leitura pelo painel de época, né? Porque o Tolstói tem essa... Fala que é o Tolstói, né? O estilo dele, né? Não sei russo, gostaria muito de saber russo para ler no original, mas tem todo um estilo, né? Autoral, e ele é o narrador assim que não fica, né, explicando muito não, né? Ele apresenta lá, sabe de tudo, claro, tem um narrador Balzac, ele sabe de tudo, mas tem as perspectivas, né? E ele entra na mente dos personagens, né? Mostra, por exemplo, a corrida em ângulos diferentes, né? Mas isso não é aquele narrador que fica interferindo e fica julgando o personagem, como a gente tem visto outros narradores fazem isso, né? Que é um julgamento constante dos personagens. Aqui não, que ele vai apresentando, dá um contexto, né? Mostra onde estão os personagens, né? A classe social, né? Coisa bem Balzac, né? Eu acho interessante. O Balzac é o caso do século XIX, né? Então, fica aí a dica, essa primeira... Né? Então, vimos a parte 1 e a parte 2, bem no início da coisa, porque o Anna Karenina são 8 partes, né? São 8 partes. Eu só falei das cenas principais, é claro que, né, não resume a leitura. E então aguardem a parte 2, não deixem de ler Anna Karenina e de compartilhar. Obrigado.